Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Cláudio Souza, canal Discipulando com a Bíblia. Hoje, nesse nosso vídeo, nós vamos trazer o nosso subsídio, o nosso resumo da nossa 9ª lição da revista da Escola Bíblica Dominical de Jovem desse 4º trimestre de 2022. O título dessa nossa 9ª lição é o treinamento de líderes segundo o modelo de Jesus. Nós estamos falando nessa nossa revista desse 4º trimestre sobre a liderança na Igreja de Cristo. Já trouxemos, as nossas lições já falou sobre a liderança de Moisés, a liderança de Josué, a liderança alidiana, de Lídia, de Priscila, esposa de Áquila, ali no Novo Testamento. Falamos sobre o período ali dos juízes, onde não tinha uma liderança sobre toda a nação de Israel. Com a morte de Josué, ninguém ficou sobre a liderança da nação. Falamos sobre a liderança do rei Davi, a liderança de Salomão. E hoje vamos trazer aqui para o Novo Testamento, pegando o modelo da liderança de Jesus, focando na verdade nos discípulos. Jesus foi o líder que nós devemos seguir. Tudo aquilo que Jesus deixou escrito através ali dos seus oráculos, dos seus apóstolos, aqueles homens inspirados por Deus, que escreveu ali o cânon do Novo Testamento, os livros do Novo, tanto do Velho como do Novo Testamento, são ensinamentos para nós nesses dias atuais. E hoje vamos focar no modelo de líder que é o Senhor Jesus Cristo. Os discípulos aprenderam com o Senhor Jesus Cristo, colocaram em prática, discípulos fazendo discípulos, e hoje nós somos uma extensão deste aprendizado que eles aprenderam com Jesus, passaram adiante, como está lá em Mateus capítulo 28, ide por todo mundo fazendo discípulos, e nós estamos aqui como os discípulos do Senhor Jesus Cristo, fazendo discípulos. O treinamento de líderes segundo o ensinamento, o modelo de Jesus Cristo. O nosso texto principal, o texto áureo, está registrado no Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo 10, versículo 1. E, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Jesus não somente discipulou os apóstolos, mas ele nos deixou o modelo de um discipulado eficaz. Jesus não só discipulou os apóstolos, nós vemos ali na oração intercessora do Senhor Jesus Cristo, registrada ali no Evangelho escrito por João, onde Jesus intercede ao Pai não só pelos seus discípulos, mas também por todos aqueles que viriam a ser seus discípulos. Ele disse que não é do mundo, ele não era do mundo, assim como nós não somos do mundo. Jesus nos tirou do mundo, nos trouxe para debaixo da sua proteção, o corpo, fazer parte do seu corpo, para ser um escolhido do Senhor, fazer parte da igreja, e nos prepara. Nós somos treinados, discipulados, para ir de volta ao mundo, fazer discípulo. Olha que coisa extraordinária, discípulo fazendo discípulo. O nosso texto bíblico em classe está registrado no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 10, versículo do 1 ao 15. Vamos ler?
E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado de Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Bartolomeu também chamado de Natanael, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, também chamado de Tiago Menor, e Lebeu, apelidado de Tadeu, também chamado de Judas Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E, quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. O Senhor Jesus Cristo comissionou os apóstolos depois de separá-lo, depois de escolhê-lo, aqueles 12, e comissionou, enviou para ir evangelizar e curar e restaurar. Jesus enviou para fazer milagre em seu nome. Então, nessa nossa lição, nossos objetivos é destacar os primeiros discípulos de Jesus, como Jesus chamou ali os primeiros discípulos, como deu esse treinamento, e apontar a liderança discipuladora de Jesus. O Senhor Jesus Cristo é o único exemplo de liderança ao qual nós não vemos falha nenhuma. Na liderança do Senhor Jesus Cristo não há falha, né? A falha, obviamente, está no homem, que não se atenta para aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Então, o nosso modelo de liderança cristã, nosso maior exemplo, obviamente, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos contextualizando liderança na Igreja de Cristo. Logo, o nosso maior modelo, nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Ele chamou seus discípulos e treinou para dar continuidade à sua obra. Os discípulos deu continuidade àquilo que Jesus iniciou, né? E nós, como discípulos, temos que continuar prosseguindo, compartilhando, enviando, fazendo discípulo, aprendendo, discipulando e corroborando nessa missão do Senhor, ao qual nós, como igreja, como discípulos, fazemos parte. O nosso primeiro tópico tem como título: Jesus escolhe os seus discípulos. O capítulo 10 de Mateus, aqui da nosso texto bíblico, ele retrata o momento em que Jesus chamou os 12 primeiros discípulos, aqueles que vieram a ser seus apóstolos, né? Apóstolos enviados. Mateus diz que ele chamou, literalmente ele chamou
os 12. Já o evangelista Marcos, ali no seu livro, registra o mesmo episódio, informando que Jesus chamou para si aqueles que ele quis. Está lá em Marcos, capítulo 3, versículo 13. Já Lucas informa que Jesus fez essa escolha após ter orado uma noite inteira. Está lá em Lucas, capítulo 6, versículo 12. Mateus diz que Jesus chamou os 12 discípulos. Marcos vai dizer que Jesus chamou para si aqueles que ele quis. E Lucas vai retratar, nos mostrar que Jesus, depois de uma noite de oração, a sós com Deus, com o Pai, na manhã seguinte, ele escolhe aqueles 12. E mesmo assim, teve um que deixou-se enveredar pelo caminho da perdição. Infelizmente, Judas seguiu outro caminho, mas aqueles 11 deram seguimento aos ensinamentos de Jesus, ao treinamento de Jesus, e a igreja do Senhor expandiu a partir daqueles apóstolos. Depois de selecionar aqueles que seriam os seus apóstolos, o Senhor Jesus os enviou, dando-lhes orientações necessárias. Obviamente, depois de um período ali aprendendo com Jesus, vendo Jesus ensinar, pregar, abençoar, aprendendo com o mestre, depois de um período de um tempo de aprendizagem, obviamente que eles já vinham acompanhando o Senhor Jesus Cristo, com aquela grande multidão, eles já vinham acompanhando, mas ainda não haviam sido separados, eles já faziam parte, juntamente com aqueles outros tantos, mas não haviam sido escolhidos especificamente para estar lado a lado aprendendo com o Senhor Jesus Cristo. Nós vemos Marcos, no evangelho que leva o seu nome, usando a palavra nomeou, ao se referir àqueles que foram escolhidos por Jesus como apóstolo, ou seja, o Senhor Jesus Cristo separou, nomeou como apóstolos. Esse termo diz respeito a alguém que, com autoridade, empenha o seu próprio nome para designar alguém para cumprir uma missão. Ou seja, quando Jesus enviou, ele disse: ide em meu nome. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, sararão, curarão leprosos em meu nome, ressuscitarão mortos. Ou seja, depois do treinamento, da preparação, da nomeação, o Senhor Jesus diz: agora ide por todo mundo, pregando este evangelho entre todos os povos. Aqueles que crerem serão salvos. Aqueles que não crerem, obviamente, está seguindo aí o caminho da perdição. Mas o Senhor Jesus Cristo nomeou com autoridade, empenhou o seu próprio nome para designar alguém para cumprir uma determinada função em seu próprio nome. Os apóstolos foram nomeados por Jesus para que pudesse representá-lo na propagação do Evangelho e na implantação do reino do Senhor, através da igreja, dos discípulos do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Jesus não somente separou aqueles 12 discípulos, apóstolos, mas também enviou, separou, escolheu, preparou e enviou, sendo este o método por ele escolhido para a estrutura da igreja, ou seja, separa, prepara, discipula e envia. Recebe ali o poder do Espírito Santo, como está registrado lá em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis a virtude e o poder do Espírito Santo que vai vir sobre vocês, para quê? Para serem minhas testemunhas, tanto onde você está,
na sua comunidade, na sua cidade, no seu estado, no seu país e aonde o Espírito Santo lhe conduzir. Ide por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Então, primeiro é necessário a preparação, o discipulado, para depois enviar discípulos fazendo discípulos. E o nosso modelo é Jesus Cristo. Depois de separar os 12 discípulos e conceder a eles autoridade, o Senhor Jesus orientou a respeito da missão que eles haveriam de cumprir e de como deveria se comportar diante das diferentes situações e dificuldades que seriam submetidos. Não basta fazer o certo, né? É preciso fazer o certo do jeito certo para a glória de Deus. Além de Jesus não falar a respeito, olha que interessante, além de Jesus não falar a respeito de resultados numéricos do trabalho, né? Jesus não fala da quantidade que terão que conquistar ali. Não, Jesus não fala de números. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai. Os resultados faz parte ali do Espírito Santo. Um prega, como diz o apóstolo Paulo, um prega, outro vem, prega, e o Espírito Santo. Um planta, outro vai molha, rega, outro vai limpa, tira a sujeira, e o Espírito Santo vai dando o crescimento. Ou seja, um dá um folheto aqui, lá na frente, outro diz um Jesus te ama, lá na frente outro diz Jesus quer te salvar, e assim o Espírito Santo vai alimentando, e o Espírito Santo vai dando o crescimento através dos seus discípulos. Um vai rega, outro vai cuida, e o Espírito Santo vai trabalhando nos corações e fazendo a transformação que aquela alma, que aquela pessoa precisa. Então, é o Espírito Santo que dá o crescimento, que convence aquele pecador de que ele precisa se arrepender dos seus pecados e reconhecer e aceitar o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então, o Senhor Jesus Cristo não falou que eles se preocupassem com números, mas que eles fossem no poder do Espírito Santo anunciar o reino de Deus, né? Então, os discípulos aprenderam os ensinamentos do seu mestre. Ou seja, os discípulos aprendem aquilo que o seu mestre lhes ensina e coloca em prática, né? E nosso maior exemplo é o Senhor Jesus Cristo. O nosso segundo tópico vem falar sobre o treinamento de Jesus em relação aos apóstolos, obviamente, né? Nenhum dos 12 apóstolos fazia parte da alta cúpula religiosa judaica. Nenhum dos 12 fazia parte ali daquela cúpula de religiosos de Israel, ali da Judéia. Nenhum dos 12 apóstolos, né? A marca principal de cada um deles é a sua irrelevância no cenário espiritual da sua época. Eram homens simples, pescadores, humildes, homens simples do povo, né? Então, olha como o Senhor Jesus olha, como Jesus vê. Nós vemos na nossa lição anterior, quando estava falando ali a respeito do chamado de Davi. Samuel olhou para os filhos de Jessé, aqueles que faziam parte ali do exército de Saul. Olhou, mas Deus não vê como nós vemos. Deus olha o que está lá no profundo, no interior, né? O Senhor não pega aqueles que acham que são. O Senhor usa aqueles que reconhecem e veem que são sem Deus, não são nada. Não são capazes de fazer nada sem Deus. Porque a honra, a glória é para Deus. É Deus que capacita, é Deus que usa. Deus usa
a simplicidade para confundir aqueles que acham que são. A maior parte dos homens escolhidos por Jesus para serem apóstolos não tinham o perfil de um líder. Não tinham um perfil de um líder. E foi nas limitações, nas fraquezas de cada um deles que Cristo manifestou o seu poder. Como o Senhor Jesus Cristo vai dizer lá o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta. Né? A minha graça te basta. É a presença do Espírito Santo na vida do discípulo, do cristão, que faz a diferença, que gera transformação, que gera vida naqueles que são alimentados pela graça de Deus que flui daqueles que estão levando o Evangelho de Cristo adiante. Jesus deu autoridade àqueles 12 e disse: ide em meu nome. Né? Então é no nome do Senhor Jesus Cristo. A graça flui da vida do cristão, transformando vidas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Contrariando as expectativas humanas, né? O Senhor Jesus Cristo escolheu homens improváveis aos olhos humanos, mas que sob o poder do Espírito Santo foram responsáveis pela propagação do Evangelho em seus dias, lançando os primeiros fundamentos da fé cristã, de tal forma que ainda hoje os seus frutos são colhidos. Nós somos frutos desse trabalho evangelístico extraordinário, poderoso dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Em Atos 2, 42, 43 vai dizer que os irmãos, a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseverava, a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos aprenderam com quem? Com Jesus. E nós temos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de fé, de regra, que nós devemos seguir. Então nós temos a palavra de Deus aqui, os ensinamentos do Senhor, dos apóstolos, que nós, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, temos a obrigação, a responsabilidade de estudar, de meditar e aprender, como diz o apóstolo Paulo lá para Timóteo, né, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura te apresentar a Deus como um obreiro, como um cristão, aprovado, que estuda, esmera, dedique-se em aprender a palavra de Deus. Então é nossa obrigação como discípulo, como discípulos. Discípulo é diferente de seguidores. Jesus tinha muitos seguidores, mas nem todos os seguidores eram discípulos. Né? Então a gente precisa fazer essa diferença. Nós somos seguidores ou somos discípulos? Quem somos em Cristo? Precisamos fazer essa pergunta. Quem somos em Cristo? Sou apenas um seguidor ou faço parte da comissão Ide por todo o mundo? Né? Então é nossa responsabilidade anunciar o reino de Deus também. Né? Então Lucas, em capítulo 6, versículo 13, ele mostra aos 12 que os 12 escolhidos foi dado o nome de apóstolos ou enviados. Né? Para chegar a esse ponto, eles passaram por um processo de treinamento lento, gradual, progressivo. Não é da noite para o dia. O crescimento é progressivo, é constante. Tem pedregulhos no caminho, tem espinhos no caminho, tem obstáculos no caminho, na caminhada cristã. Não é flores, não é só flores, né? Não é só água fresca. Tem momentos de intempéries, tem vicissitudes, dificuldade na caminhada cristã. Mas o crescimento, o amadurecimento, a maturidade, nós vamos adquirindo ao longo da nossa caminhada cristã. São nas nossas limitações, é nas nossas limitações que Deus é glorificado. Porque reconhecemos que não é nós. Quando os milagres acontecem, não é nós. É Deus na nossa vida. É a graça de Deus. É o poder do Espírito Santo na nossa vida. Nós somos
nós fazemos parte desta comissão, desta missão do Senhor, né, de levar o Evangelho a toda criatura, né? Mas a graça, o conhecimento, a salvação vem através do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que convence o homem de que ele necessita das misericórdias do Senhor Jesus Cristo, né? Então, o crescimento é gradativo. Primeiro, eles acompanhavam Jesus para ouvi-lo. Primeiro, eles acompanhavam o Senhor Jesus Cristo. Antes de serem separados, eles acompanhavam o Senhor Jesus Cristo. Depois, nós podemos identificá-lo, eles sendo encorajados a deixar tudo para seguir Jesus inteiramente. Jesus disse que não deixar pai e mãe não é digno de mim. Então, eles deixaram aquela vida pregressa e a partir daí deixaram tudo para seguir aquele ensinamento, aquela ordenança do Senhor Jesus Cristo, porque era necessário confiar em Deus, como fez lá Abraão. Abraão deixou e foi para onde Deus havia designado que ele fosse. Então, eles primeiro ouviram Jesus, depois passaram a seguir Jesus. Deixaram família, deixaram casa, deixaram tudo para seguir a Jesus integralmente. E finalmente eles são designados a representarem Cristo, né? São designados a representarem o Senhor Jesus Cristo e realizarem obras miraculosas, vindo a serem chamados de apóstolos enviados, discípulos do Senhor Jesus Cristo. E o treinamento de Jesus deu aos seus discípulos, durou ali, o treinamento do Senhor Jesus Cristo durou ali em média 1 ano e meio, 2 anos, especificamente com aqueles 12, Jesus tratando com aqueles 12 a respeito da missão que eles teriam quando Jesus voltasse para o céu. O seu mestre não estaria ali com eles, presente, né? O Espírito Santo estaria com eles, mas Jesus em corpo ali, físico, não estaria com eles. Então era necessário eles terem essa preparação, né? Essa estrutura para dar seguimento àquilo que Jesus havia iniciado. Nós estamos falando de treinamento, né? Pegando o exemplo do Senhor Jesus Cristo, o treinamento de líderes segundo o modelo do Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus abriu o entendimento deles para que compreendessem no que estavam envolvidos. Jesus tratou a questão ali do egoísmo no meio deles. Nós vemos ali um exemplo bem clássico quando João e Tiago, irmãos ali, filho de Zebedeu, através da sua mãe ali, pediram a Jesus que um sentasse à sua direita ou à sua esquerda quando Jesus chegasse no seu reino. Aí Jesus disse que não competia a ele levá-lo para sentar à sua direita ou à sua esquerda, mas aqueles que Deus havia escolhido. Então existia isto no meio deles, alguns querendo favoritismo. No reino de Deus, nós aprendemos que não tem favoritismo. Todos são iguais perante Deus. Obviamente que responsabilidades aqui na terra são diferentes. Uns são chamados para uma coisa, outros para outros. Responsabilidades diferentes, mas diante de Deus somos todos iguais. Não existe favoritismo entre um e outro para Jesus Cristo, pois ele amou e morreu por todos, né? Então existia isso no meio deles e Jesus foi tratando. Jesus fortaleceu a fé daqueles homens e revelou o aspecto eterno da missão na qual eles estavam envolvidos. Deu-lhes poder espiritual para cumprir a missão ao qual eles haviam sido chamados, ao qual nós somos chamados. Nós temos que ir pregar e anunciar assim, como com o poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, ninguém aceita a Jesus. Se o Espírito Santo não convencer, ninguém aceita ao Senhor Jesus Cristo, né? Então é necessário que nós tenhamos essa responsabilidade de termos uma vida em Deus,
né, de estarmos em comunhão com Deus, orando, buscando, aprendendo, estar sempre na direção do Espírito Santo para que a missão que Ele nos confiou seja próspera, né, dê fruto, porque quando o Espírito Santo está na vida do cristão, nos caminhos que o Senhor, na direção do Senhor, os frutos acontecem, os frutos aparecem, né? Então tudo na direção do Espírito Santo, mas é necessário a preparação, o conhecimento, a busca, se aperfeiçoar naquilo que Deus chamou para fazer, para que Deus seja glorificado e façamos aquilo que o Senhor nos comissionou com responsabilidade e alegria, porque gera fruto para o reino de Deus, né? Jesus demonstrou um amor verdadeiro e deixou claro que, não obstante as muitas fraquezas dos discípulos, ele contava com cada um deles. Nós vemos isso lá em João, capítulo 21, versículo do 15 ao 19, né? Depois que Jesus havia ressuscitado, Pedro havia, obviamente, traído o Senhor Jesus Cristo, negado, né? Quem traiu foi Judas, que depois foi lá e se enforcou, mas Pedro negou o Senhor Jesus Cristo. Saiu decepcionado, humilhado, né? Se sentindo um nada, havia traído o seu mestre, havia falado antes que morreria por Jesus. Mas no momento ali do aperto, ele negou. Mas Jesus sabia disso. Jesus sabia da estrutura de Pedro. E depois, o que Jesus fez? Chegou apedrejando, apontando, você me negou, você é um traidor. Não, Jesus chegou para Pedro e curou cicatrizou aquela ferida de Pedro, que abriu ali em Pedro, quando ele negou a Jesus. E foi o que Jesus disse: Simão, tu me amas? Olha que extraordinário. Tu me amas? Cuida do meu rebanho. Simão, tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. Apacenta, guia, lidera as minhas ovelhas. Que coisa extraordinária. E é assim que Jesus fala para nós, para cada um de nós. Tu me amas? Cuida da tua casa. Cuida do rebanho que eu deixei sobre tua responsabilidade, da tua família, dos que botei para tu liderar, para tu guiar, para tu cuidar. Assim é o amor de Deus, né? Assim é o amor do Senhor. Que coisa extraordinária. E Pedro foi restaurado, assim como aqueles outros apóstolos. E com o derramamento do Espírito Santo, a igreja expandiu, cresceu e hoje nós somos parte dessa extensão do reino de Deus aqui na terra. E é nossa responsabilidade dar continuidade em nome e no poder em nome do Senhor Jesus Cristo, no poder do seu Santo Espírito, né? Após a sua ressurreição, o Senhor Jesus ordenou para que eles não se ausentassem de Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Ter paciência, esperar o momento do Senhor, né? Paciência, ser longânimo, esperar o tempo de Deus. Não adianta a gente pegar atalhos, porque lá na frente vai dar errado, né? Então ter paciência. Ninguém frustra os planos de Deus na minha, nem na sua vida, nem na vida de ninguém. Ninguém frustra. Os planos de Deus jamais serão frustrados, né? Então não adianta a gente pegar atalho. Vamos esperar em Deus, nos preparar e esperar o chamado de Deus, né? Após, no momento ali da prisão, da crucificação e da morte do Senhor Jesus Cristo, parecia que tudo havia se perdido, que tudo havia perdido o sentido para aqueles apóstolos, né? Entretanto, depois da descida do Espírito Santo, ali no dia de Pentecostes, não só reacendeu a chama que havia sido apagada ali com aquela frustração ali com a morte do Senhor Jesus Cristo, mas também potencializa todos os ensinamentos recebidos na companhia do Senhor Jesus Cristo, assim como um desses discípulos se encoraja e avança na implantação do reino de Deus em todos os lugares.
A partir dali, com o derramamento do Espírito Santo, com autoridade, com revestimento de poder, eles avançam na autoridade, na ousadia do Espírito Santo, e a igreja avança, cresce. Nós temos ali em Atos, capítulo 8, quando com aquela perseguição ali, com a morte de Estevão, Filipe, o diácono, desce para Samaria, prega ali para os samaritanos reconhecem o poder de Deus, aceitam Jesus, Pedro e João descem para lá, e a igreja do Senhor expande, cresce, e toma dimensões incontáveis. E hoje a igreja do Senhor está em todo o mundo, né? E nós temos ainda esta responsabilidade de continuar levando o reino de Deus até o Senhor Jesus Cristo nos chamar para a sua glória, né? Então muitos são apenas seguidores de Jesus. Existe uma diferença, novamente, entre ser seguidor e ser discípulo, né? Nós precisamos ter essa consciência em relação a Deus, quem somos em relação a Deus. Somos apenas seguidores ou discípulos do Senhor Jesus Cristo? E para finalizar aqui, nosso terceiro tópico, uma liderança discipuladora. Jesus não somente ordenou acerca do discipulado, mas durante o seu ministério terreno esteve envolvido na tarefa, servindo de modelo à igreja e de uma forma especial aos líderes cristãos. Qual é o nosso modelo principal? Cristo. Nosso mestre, nosso Senhor é Jesus. Todos os exemplos que nós precisávamos, Jesus nos deu. Todos eles. Jesus derrotou o diabo ali pela palavra, na tentação, pela palavra. Jesus foi batizado nas águas, o Espírito Santo veio sobre Jesus. Então Jesus leu ali na sinagoga, quando Jesus iniciou o ministério, porque o Espírito de Deus está sobre mim, pois me ungiu para pregar, para anunciar. Ou seja, o Espírito Santo tem que estar sobre a vida do cristão, o Espírito Santo tem que estar na vida do cristão. Então todos os exemplos Jesus nos deu. Em tudo nós temos em Jesus o exemplo do que é que se deve fazer, né? Então o discipulador é aquele que trabalha na formação dos seus discípulos, e o exemplo maior é Jesus Cristo. O mestre dedicou seu tempo para ensinar aos seus discípulos e permitir que estes entrassem em sua vida para o processo de treinamento. Jesus não ensinou somente com palavras, mas sobretudo pelo exemplo, como no episódio em que ele lava os pés dos apóstolos, pouco antes ali dele descer, dele se entregar para ser crucificado. Então, o Filho de Deus, como dizia ali aqueles seguidores, ele ensina como alguém que tem autoridade. Por quê? Porque Jesus não apenas ensinava, Jesus praticava, vivia aquilo que ele ensinava, diferentemente dos fariseus, que não apenas diziam, mas não seguia aquilo que eles ensinavam, né? Então Jesus não só treinou seus ajudantes, ele deixou um modelo de discipulado para nós, igreja sua. Ele deixou um exemplo clássico, claro, do que devemos fazer. O modelo de discipulado deixado por Jesus é algo que flui naturalmente na vida da igreja, como demonstração clara de que, assim como o Senhor, essa igreja está envolvida com a formação do caráter de Cristo nas pessoas. Seguir o modelo de discipulado de Jesus é viver os princípios deixados por ele. O princípio do amor, do perdão, da misericórdia, princípios ensinados por Jesus e deixados por Jesus para que nós sigamos o seu exemplo, o seu modelo. A semelhança de Jesus, todo líder cristão, todo cristão que quer se tornar líder,
deve se empenhar para que a sua liderança seja caracterizada pelo discipulado. O modelo deixado por Jesus é o de um líder discipulador. O líder discipulador não apenas busca o seu bem próprio, mas está interessado no bem do outro, ou seja, de seus liderados, como objetivo de gerar neles vida em Cristo Jesus. Discípulos fazendo discípulo. O treinamento de líderes segundo o modelo de Jesus.